Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias veio livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir entendimento da tua palavra. Ó Pai, para nós que estamos aqui na primeira igreja e para todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, ó Pai, que estas pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, que essas pessoas sejam reveladas pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que elas tenham compreensão das coisas celestiais, que elas tenham compreensão, ó Pai, das coisas que são eternas. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmã Jandira, por favor, pega a minha água para mim. Essa daqui está gelada. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o dia da salvação. Como vocês observaram nesta leitura que nós fizemos, nós assistimos também essa ilustração
e vocês têm aqui atrás uma cruz vazia, para que você possa pensar na obra do Senhor para com as nossas vidas. Irmãos, muitas pessoas às vezes não entendem a obra de Deus na nossa vida, mas a minha oração é que o Espírito Santo possa nos revelar a obra da cruz para as nossas vidas, e que ela possa servir de salvação para todos nós. O nosso propósito neste dia da salvação, nesta noite da salvação, é para que todos nós que estamos vivos possamos compreender a obra do Senhor em favor das nossas vidas, a obra do Senhor direcionada a todos nós. Eu quero iniciar aqui fazendo uma leitura em Colossenses, no capítulo 2, e no versículo 13 e 14, que diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A cruz é o símbolo da nossa libertação. A cruz é o símbolo do perdão de Deus para os pecados de toda a humanidade. Nós vamos ver aqui também 1 Coríntios 1,18, e tudo isso é para que nós possamos compreender o significado da cruz de Cristo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a cruz é o poder de Deus para as nossas vidas. Nós vamos ver também Efésios capítulo 2 e no versículo 18, para que nós possamos compreender o significado da cruz. Efésios capítulo 2, versículo 18, que diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Todos nós, a partir desta obra de Cristo, temos acesso ao Pai. Entende? A cruz é como se fosse uma ponte que você tem acesso a Deus, que você chega ao céu, que você chega à presença de Deus, que você glorifica ao nome do Senhor e você vive para a glória de Deus. Também vamos para Gálatas, capítulo 6, no versículo 14. Veja o que a palavra de Deus nos diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz também significa a nossa morte para as coisas da terra e a nossa ressurreição para as coisas do céu. Compreenda o seguinte: Deus, Ele criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Nós vamos ver isso em Gênesis. E Deus, Ele formou o homem do pó da terra, fez um boneco de barro e soprou nas suas narinas, e este homem, ele foi feito alma vivente. Após a criação do homem, Deus também tira do homem a mulher e cria também a mulher. Deus deu uma única ordem. Deus disse: vocês podem comer de tudo que existe no jardim, de todas as frutas, de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Se fosse nos dias de hoje, é como se a sua mãe te falasse assim: olha, não mexa naquele mamão que está na geladeira, porque eu vou usar depois. E aí você está lá: olha, tem aquele mamão lá na geladeira, eu acho que eu vou pegar. Mamão ninguém pega não, mas se fosse sorvete aí era outra história. Mas veja bem, quando você tem algo que está ali, que é proibido, tem algo que está lá na geladeira guardado, que ninguém pode pegar, aquilo vem na sua mente toda hora. Aí você lembra: está lá.
Aí você passa, aquilo fica te incomodando só porque alguém falou que não pode mexer. Isso é uma curiosidade natural do ser humano. Quando Adão e Eva comem do fruto proibido, a palavra de Deus diz que eles passam a ter um novo tipo de vida. Eles não vivem mais da forma que eles viviam antes. E o que acontece? Deus chega à tarde e chama por Adão. Adão, e Adão diz: oi, Senhor. Onde você está, Adão? Deus pergunta. E ele diz: eu estou escondido. Parece criança. Mas como escondido, Adão? Ah, é porque nós estamos nu. Eu estou nu. Aí Deus fala: quem te contou que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu disse que não era para você comer? E Adão confirmou. Preste atenção. Ali o Senhor mata um animal, e da pele do animal ele faz uma roupa para Adão e uma roupa para Eva da pele do animal, porque eles tinham se coberto com folhas, com arbustos. Mas preste atenção nisso, precisou um animal morrer por causa do pecado. A palavra de Deus, você vai encontrar na Bíblia várias descrições dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para que aquelas pessoas tivessem o perdão dos seus pecados, que nada mais é do que a desobediência a Deus, essas pessoas, elas deveriam oferecer um animal no lugar delas. Então elas chegavam com um cordeiro, colocavam a mão na cabeça do animal e entregavam para o sacerdote oferecer o sacrifício. Assim era a lei de Deus para o povo de Israel. Se a pessoa não pudesse levar um animal como um cordeiro, ela poderia caçar pombinhos, rolinhas e levar no lugar. Mas tinha que levar o animal, porque aquele animal seria degolado, seu sangue seria escorrido ali para que pudesse haver o perdão dos pecados. Então, baseado nisso, na própria lei de Deus, o Senhor, ele envia para nós o que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para quê? Para purificar o mundo dos seus pecados. Agora, este derramamento de sangue seria feito uma única vez, para que os pecados fossem perdoados, para que as desobediências ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fossem perdoadas. Então, quando Jesus vem como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele vai para a cruz para morrer em nosso lugar. Porque a verdade é que as pessoas tinham que levar um animal para ocupar o seu lugar. Desde o início, como eu falei para vocês, um animal teve que ser morto por causa do pecado de Adão e Eva. E agora, este animal representava aquele ser humano. Mas o Senhor Jesus, ele substituiu todos os sacrifícios, porque ele é o sacrifício perfeito. Ele é o plano perfeito de Deus. Então nós que estamos longe de Deus, nós podemos nos achegar a Deus através desse sacrifício. E agora, quando você olha para a cruz, você pensa nisso. Ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a cruz, como eu li para vocês, para muitas pessoas é uma loucura. Como que uma pessoa que morreu na cruz assumiu o meu lugar? Tem muitas pessoas que não entendem. Mas se esta mensagem está chegando até você, e você está entendendo o que Deus realizou pela sua vida, é porque o Senhor tem um plano perfeito para você. Jesus, ele é chamado na palavra de Deus como Filho unigênito do Pai. E ele vem para se doar por nós, para se oferecer por nós. Jesus Cristo falou: quem tem maior amor do que este, o de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos? E a palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores.
Então o Senhor Jesus sabia que nós ouviríamos a mensagem e entenderíamos. Ele assumiu o nosso lugar de sofrimento, o nosso lugar de dor, o nosso lugar de pecado, e nós podemos viver a vida que Ele tem para nos entregar. Jesus Cristo, Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção. Quando Jesus, depois de ressuscitado, subiu ao céu, Ele disse algo tremendo. Ele falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O mesmo Jesus que está sentado à destra de Deus, está sentado aí do seu lado, está presente aqui nesta noite, no meio de nós. Jesus está aqui, o mesmo que morreu e ressuscitou. Às vezes as pessoas olham para nós e pensam: essas pessoas vão à igreja por causa do pastor. Essas pessoas vão à igreja por causa do cantor. Essas pessoas vão à igreja por causa dos amigos. Não, nós estamos aqui porque Jesus está aqui, entendeu? Nós saímos da nossa casa e nos reunimos em torno da pessoa de Jesus, em torno da presença de Jesus. Então tudo é por Ele e para Ele. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele, você não estaria aqui. Nós só estamos aqui porque Ele está no meio de nós. E quando nós entendemos isso, o que acontece? A nossa vida é transformada. Porque a cruz de Cristo mostra para nós que era ali o nosso lugar. O nosso lugar era sofrendo. Mas Jesus disse: eu vou sofrer por vocês, eu vou carregar o peso por vocês, eu vou carregar a culpa por vocês, e a partir de hoje vocês serão livres da minha presença. Preste atenção. Eu, como pastor, ou qualquer pastor do mundo, ou qualquer pessoa que tem um título no mundo, não pode ocupar o lugar de Jesus na sua vida. Somente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não é porque, mas muitos pastores já passaram na nossa vida, muitos líderes já passaram na nossa vida. Às vezes, irmãos, nós achamos que porque uma pessoa está ocupando o microfone, ou aparece na televisão, ou aparece na internet, ele é melhor do que nós. Não é. A única coisa que faz a diferença na nossa vida é a presença de Jesus. Jesus, Ele usa homens, usa! Jesus, Ele usa mulheres, usa! Mas preste atenção, não é porque Deus está nos usando que nós é que somos os donos da bênção, não. O dono da bênção é Jesus. É Ele que opera. Então o conselho que eu te dou é: olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para o sacrifício de Jesus. Olhe para a obra de Jesus. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você nunca vai afundar, você nunca vai cair. Agora, a partir do momento que você começar a olhar para as dificuldades, a partir do momento que você começar a olhar para as coisas ao seu redor, você pode afundar, você pode cair, você pode se distanciar do Senhor. Muitos homens caem. Muitas mulheres caem, muitas pessoas dizem assim: olha, pastor, eu não quero ser crente porque tem muito crente mentiroso, tem muito crente caloteiro, tem muito crente que faz tanta coisa ruim. Irmão, nem eu quero servir a Deus por causa dos crentes, não. Eu quero distância deles. Eu estou aqui por causa de Jesus. Você está entendendo? Você está aqui por causa de Jesus. Quem morreu por mim foi Jesus. Quem morreu por você foi Jesus. Então, às vezes, irmãos, as pessoas, elas têm a ilusão de achar que as pessoas estão na igreja por causa das outras. Não, nós estamos por causa de Jesus. Nós estamos por causa dele, e é por ele que eu vou permanecer também. Também não vou sair não, irmão, porque as pessoas falam assim: mas se fulano fizer isso, eu saio. Se ciclano fizer aquilo, eu saio. Eu não saio, porque quem morreu na cruz por mim foi Jesus. Foi Ele que pagou o preço. Então é por Ele que nós estamos aqui. Irmão, se não for por Jesus, não adianta. Porque no dia que aquela pessoa que fala bonito faltar, nós vamos ficar tristes.
No dia que aquela pessoa que nós gostamos dela não vier, nós vamos ficar tristes. Mas nós nunca vamos ficar tristes com Jesus, porque Jesus nunca vai faltar. Ele sempre estará presente. Hoje, o meu chamado é para que você olhe para Jesus. Hoje o meu chamado é para que você olhe para a cruz, para a obra de Deus, para com a sua vida, para com a sua família. Não existe em mim capacidade de te convencer de nada. Eu não posso chegar aqui e falar bonito e contar uma história para você se emocionar, para você ficar triste, para você chorar. Não, eu estou aqui te dizendo que está no meio de nós aquele que é muito maior do que qualquer um de nós. Ele é Jesus e Ele quer nos salvar. Ele quer nos dar a vida eterna e é com Ele que nós temos que nos entender. Você pode até não gostar de alguma coisa, isso é normal. Às vezes a gente gosta de uma coisa, a gente não gosta de outra. A gente, sabe, isso é normal. Agora, quem você tem que amar é Jesus. Quem você tem que abraçar é Jesus. É para Ele que você vai viver. É para Ele que você vai seguir adiante a partir de hoje. Quando você decidir entender que quando Ele fez essa entrega, o que Ele pede em troca? Ele passava pelas pessoas e dizia assim: vem e segue-me. A quem? A Jesus. Este chamado para seguir a Jesus, muitos aqui já ouviram. Muitos estão ouvindo novamente, porque Ele repete todo dia. Ele repete todo dia. Ele repete a todo momento. Quando Jesus fala aqui, em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, ainda sobre o significado da cruz, ele diz assim, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Todos os dias nós tomamos a cruz e seguimos a Jesus. Todos os dias. Não vai falhar um dia, não. Você não vai abandonar Jesus, mas não. Eu vou continuar com Jesus todos os dias. Então hoje, nesta noite da salvação, neste dia da salvação, o dia 1º de junho de 2025, eu estou dizendo: Jesus, eu quero te seguir hoje. Eu quero te seguir amanhã. Eu quero te seguir também na quarta-feira, na terça-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Eu vou seguindo todos os dias. Eu vou andando com Jesus todos os dias. Eu já andei em alguns lugares e Ele nunca me abandonou. Ele nunca me deixou sozinho. Ele sempre esteve ao meu lado. E eu te digo, Ele sempre estará ao teu lado também. Nós, irmãos, não estamos pregando uma coisa longe de nós, não. Nós estamos pregando o Cristo vivo. Irmão, a Bíblia, ela foi impressa aqui, neste material. Nós temos a Bíblia no telão, agora nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia num monte de lugares. Só que aqui, se fosse só pelo livro, alguém poderia queimar, apagar as letras, mas Jesus, Ele é o verbo vivo, a palavra viva. Sabe por que o cristianismo não acaba? Sabe por que a mensagem da cruz não cai em desuso? Porque nós estamos falando de alguém que está vivo. Ele fala em Apocalipse: eis que eu estive morto, mas hoje vivo. Então preste atenção nisso. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo é o Senhor Jesus Cristo, que está no meio de nós, e só Ele é o Salvador da nossa alma, só Ele é o Salvador da nossa vida. Se você quiser abraçá-lo, se você quiser viver com Ele, hoje é um dia muito bom para você decidir-se por Jesus e decidir seguir ao Senhor Jesus durante o restante da sua jornada nessa terra. E por fim, sabe o que Ele nos oferece? A vida eterna com Ele. Mas entenda, para você viver com Ele na eternidade, você tem que viver com Ele primeiro aqui. Você precisa crer nele hoje. Você precisa acreditar em Jesus agora. Você precisa confiar em Jesus agora. Entender: Senhor, eu sei que o Senhor está vivo.
Eu sei que o Senhor é verdadeiro e eu sei que eu posso servi-lo todos os dias, que eu posso estar em tua presença todos os dias. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus.